Amém, gente? Obrigado, viu? Isso é bênção de Deus. Vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia comigo aí. Atos, capítulo 2, verso de número 42. Nós estamos falando sobre voltando às bases, amém? Igual o pastor Daniel lembrou aqui. E eu quero dizer logo para você, eu tenho medo de helicóptero. Eu não vou chegar de helicóptero, eu tenho medo de helicóptero. Amém, gente? Aleluia. Vamos lá. Atos 2, 42, se você achou, diga aleluia. Diz assim, olha, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou santos, ou discípulos, dependendo da sua tradução, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas... E a gente possa, Deus, em nome de Jesus, dar fruto, e que os nossos frutos permaneçam, que a Tua palavra tenha liberdade de nos transformar nessa manhã. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode sentar aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Queridos, semana passada nós falamos, demos início, na verdade, primeira mensagem de domingo, primeiro culto de domingo, o Israel Salazar trouxe uma palavra poderosa aqui pra gente. E semana passada nós começamos a ministrar nesse tema sobre voltando às bases. Para muitos que não estavam aqui, eu sei que foi uma turma aí que estava resfriada e com Covid, mas nós vencemos, aleluia? Um brado aí em nome de Jesus. Então, para você que não estava aqui, eu quero compartilhar com você algumas coisas para que você venha caminhar com a gente e a gente possa chegar num lugar de revelação juntos, amém? Nós falamos sobre voltar às bases. Eu acredito que nós, como sendo igreja moderna, né, uma igreja que está aí alcançando o outro lado do mundo, os quatro cantos do planeta, numa facilidade muito grande. Como, pastor? Através daquela câmera ali, ó, a gente chega em lugares que você nunca pensou que chegaria, amém? Ao mesmo tempo que nós estamos vivendo nessa velocidade enorme, ajudado, auxiliado por essa tecnologia, por tantas coisas que nos traz bênção, ao mesmo tempo eu vejo que a igreja tem se distanciado um pouco da verdade, e quando eu falo verdade, eu não estou falando só da palavra, eu falo dos princípios, das práticas antigas. Está comigo aqui, não? E a gente tem perdido e a gente tem permitido essas coisas meio que entrar no nosso meio e fragmentar a nossa fé. E aí a gente não precisa estar muito tempo dentro da igreja para você ver que a mentalidade vem sendo mudada no meio dessa igreja meio moderna. Como assim? Eu não vejo mais os crentes se alegrando para vir para a igreja para ser batizado com o Espírito Santo. Eu não vejo mais crentes fazendo propósito de oração, levantando de madrugada, clamando a Deus para quê? Para receber um dom do Espírito Santo. Eu vejo o crente acordando de manhã cedo para fazer uma mentoria de não sei o quê, para crescer na vida. Mas eu não vejo a mesma intensidade para você buscar um curso de como aprender a lavar o pé do seu irmão. Vou chegar lá, amém? Estou só trazendo você para a mesma página, amém? Eu não vejo a pessoa pagando, investindo pesado em cursos de autoajuda para você aprender a andar a segunda milha, entregar a sua capa. Então eu vejo, irmão, que a igreja, na verdade, nós precisamos voltar à essência. O que é voltar à essência? Voltar para o quartinho de oração, irmão. Voltar a subir o monte. Vão de bar de neve? Quem está comigo aí? Olha que eu vou te chamar. Eu chamo, irmão, eu subo de bar de neve, eu boto a boca não é no pó, não é no gelo, irmão. Está faltando crente maluco que entra em lugares assim e fala assim, Deus, me dá uma palavra para essa pessoa e já ora por ela. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Nós precisamos voltar a isso. E aí a gente tem permitido, além de permitir essas coisas meio que disseminar no meio da igreja, a gente tem ficado pacato, achando que, na verdade, Deus vai fazer alguma coisa. Deus já fez, irmão. E a palavra que nós temos dele é o seguinte, aquilo que nós ligarmos na terra é ligado no céu. Aquilo que nós desligarmos na terra é desligado no céu, ou seja, o céu está esperando uma reação sua. Cutuca essa pessoa e fala assim, ele falou com você, acorda que já são quase 10 da manhã. Não, já passou das 10 da manhã. São quase meio-dia. Aleluia. E aí nós falamos sobre isso, sobre o que
Atos capítulo 2, verso 42, vem trazer para a gente o que? Perseveraram no que? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Segundo, eles perseveraram na comunhão. Está comigo aqui? Meu irmão, presta atenção comigo aqui. Nós precisamos perseverar. O que é perseverar? Resistir, pelejar, lutar, se esforçar. Para quê? Para ficar na doutrina certa. E quando eu falo doutrina, não é aquele tanto de coisa que não faz e deixa de fazer que vai te tornar santo, não. Quando eu falo doutrina, é o conhecimento da verdade, da palavra que transforma, que liberta, que te abençoa. Está comigo aqui em nome de Jesus? Segundo é perseveraram na comunhão. E eu lembro que eu falei assim, como que eles precisavam perseverar na comunhão? Porque eu não sei você, a gente tem uma noção, principalmente quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente tem uma noção de que a igreja perfeita era a igreja primitiva, mas não era, estava longe de ser. Longe. Só você começar a estudar o livro a primeira carta e a segunda carta de Coríntios, você vai ver que o negócio era louco lá. Agora, como que homens cheios do Espírito Santo que profetizaram, começaram a falar em outras línguas, como que homens cheios de Deus ao ponto de começar a falar em uma pregação gerar 3.000 conversões, como que homens estavam vendo milagres poderosos, e mesmo assim esses homens cheios do Espírito Santo precisavam se esforçar para ter comunhão. Por quê? Se eles eram cheios de Deus e andavam desse jeito na intimidade com Deus, não seria tão normal ter comunhão? Por quê, pastor? Porque crente não fala mal do outro. Crente não fala mal um do outro, crente não faz fofoca, crente não briga, crente não fala mal do irmão, nem do pastor. Então, tipo assim, era muito fácil ter comunhão. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Enquanto homem é homem, a gente vai ser falho, vamos precisar da graça de Deus, amém? Por isso que Jesus falou assim, ó, onde tiver 2 ou 3, eu vou estar entre eles, não é? Porque, meu irmão, é só juntar 2 que dá ruim. Juntou 2, não, eu vou ter que estar lá. Se eu não estiver lá, é uma questão de tempo. Vamos ficar bicudo com o outro. É só Jesus. Lembra disso, irmãos? E aí, nessa manhã, hoje nós vamos refletir sobre essas duas questões que ficaram pendentes aqui nesse texto, que vai nos ajudar a voltar às bases de novo, que é o quê? O partir do pão e nas orações. Então, como a gente tem um culto só, você vai almoçar no horário, tá? Fica tranquilo. Como a gente tem um culto só, eu ia dividir isso aqui em 2 mensagens, mas eu creio que a gente pode falar numa só. Está comigo aqui, não? Eu quero falar sobre o partir do pão, e obviamente, irmãos, quando a gente fala sobre isso, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? É a ceia. É ou não é? Mas olha só, se tem uma coisa que eu fico surpreso, e cada vez mais eu me empolgo com a palavra de Deus, é ver como que a Bíblia, sendo uma fonte imensurável de riqueza, de conhecimento, de profundidade, ela consegue, em um tema, trazer, olha só, a Bíblia, ela consegue, em um assunto só, trazer várias verdades diferentes acerca daquilo. Como assim? Porque quando eu falo essa expressão, o partir do pão, por mais que a primeira coisa que vem na nossa mente é sobre ceia, e eu vou falar um pouco sobre isso, não é só sobre isso que a Bíblia está nos ensinando a respeito. Não é só um momento de comunhão entre um grupo de pessoas, onde o pão vai ser partido e algo vai ser servido, e um momento agradável vai acontecer. Eu acredito que tem muito mais vindo por aí. Você crê nisso em nome de Jesus? Eu creio que a Bíblia pode nos ensinar muito mais. E uma coisa a respeito desse partir do pão, e eu quero separar essa palavra aqui para fazer você entender o que estava na mente desses homens, porque não era só participar de uma ceia, e não era só ter um momento agradável. Eu acredito que existem algumas verdades aqui que a gente precisa levar em consideração. Está comigo aqui em nome de Jesus? Agora, claro, antes de entrar em muitas coisas, fala assim sobre ceia. E se existe algo que a igreja levou, e
se você é daqui da igreja, você já me ouviu falar isso várias vezes na ceia. Se existe uma verdade que a igreja meio que deixou levar e não explicou muito bem o princípio, é esse princípio da ceia. E durante esse momento, a igreja levantou uma bandeira fazendo uma divisão. Eu não sei se você lembra disso. Tem muito tempo que você está na igreja. Dá um glória a Deus aí. E qual foi a bandeira que dividiu? A bandeira daqueles que naquele momento pensou assim, não, eu estou de boa. Eu fiz o dever de casa, eu não pequei durante a semana, falei mal de um, de dois, mas Jesus me perdoa. Eu posso tomar. Ou às vezes a pessoa pegou e falou, não, tem ninguém vendo mesmo? Eu vou participar, porque senão vão pensar assim, ó, e se eu não participar? O segundo grupo é aquele que fala assim, não, eu não posso, eu estou todo errado, não batizei, não fiz isso, não fiz nada daquilo outro, eu não posso participar. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Olha, não existe nada da Bíblia, em primeiro lugar, dizendo para mim e para você que aquilo que nos torna dignos de participar do partir do pão e da mesa da comunhão é o que a gente faz, foi o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Por quê? Prova para você. Judas molhou o pão no cálice de Jesus, comeu e saiu para traí-lo. Tomé estava sentado na mesma mesa e ele não cria nem metade do que estava acontecendo. Ele é daquele que estava dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Mas já que o pão é de graça e o vinho também. Eu creio que ele era desses. Ok? João é aquele que estava ali, enamorado de Jesus, assim, enamorado no apaixonado. Amém, irmão? Fechou? Você da internet. Uma palavra espanhola, ok? Hablando aqui. Enamorado, apaixonado. Me ajuda aí, tá? Então, olha só, 3 tipos de pessoas. Tinha o crente queimando por Jesus, apaixonado por Jesus. Tinha um crente mais ou menos em cima do muro, um pé no mundo, um pé na igreja. E tinha aquele crente desviado mesmo. Estava ali só para comer do pão. Se esses 3 tinham lugar na mesa, por que não tem para você, irmão? Se esses 3 tinham lugar na mesa, por que Jesus não pediu ao Pai? Pai, me dê discernimento para quem está comendo comigo aqui. Meu irmão, sabe por que Jesus não fez isso? Porque Jesus sabia que se existe um lugar onde acontece transformação, é na mesa da comunhão. Se existe um lugar onde acontece transformação, é quando o pão é partido, irmão. Se existe um lugar onde acontece transformação, é na presença de Jesus. Está comigo aqui, não? Segundo, olha, não existe lugar nenhum na Bíblia que vai te mostrar que para você participar de uma ceia, você precisa ser batizado. Não existe isso. Depois, se você quiser me pagar um café, eu te explico onde que chegaram nesse ponto. Mas não existe. Sabe por que não existe? Não existe porque batismo e ceia são 2 coisas totalmente distintas. E uma coisa não aprova a outra. Onde que está o princípio? Onde começou esse raciocínio? É na questão da maturidade e na consciência de saber o que está sendo feito. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, olha, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para quê? Para a própria condenação, sem discernir o corpo do Senhor. Então, quando nós temos um discernimento do que é corpo, nós temos discernimento, o propósito do qual Jesus padeceu pelos nossos pecados e nos enxertou nesse corpo. Está comigo aqui, não? Aí sim, nós temos consciência do que está acontecendo. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui. Porque olha que diz o que o texto diz. O texto não fala só sobre o pão. O texto fala sobre um ato que aconteceu com o pão. O que aconteceu? Ele foi partido. Então, antes da gente entender esse princípio, nós precisamos entender primeiro essa palavra. Porque se o pão fosse inteiro, irmão, o significado era outro. Mas a Bíblia diz que o pão foi partido. Então, o princípio que, em primeiro lugar, deve encher o nosso coração é o princípio da partilha. Então, o que Jesus está nos chamando a atenção aqui é o seguinte, olha, eu quero vocês todos juntos, reunidos no mesmo lugar como igreja, mas eu não quero vocês simplesmente num local. Eu quero que uma cultura seja estabelecida no meio de vocês, e é a cultura da partilha. Está comigo aqui, não? É a cultura de
ter a facilidade de partilhar as coisas. E era exatamente isso que a igreja cresceu fazendo. O texto diz, olha só, que nada que era deles eram tido como de si só, mas de todos. As pessoas vendiam as suas propriedades e colocavam todas aos pés dos apóstolos para que todos pudessem ter de igual modo. Está comigo aqui em nome de Jesus? Por que isso é importante, irmão? Sabe por que às vezes Deus não age como gostaria de agir no nosso meio? Sabe por que às vezes Deus não manifesta do jeito que Deus gostaria de se manifestar nas nossas reuniões? Sabe por quê? Porque tem pessoas com pensamento aqui na primeira fila e outras com pensamentos contrários lá na segunda fila, outro com pensamento diferente do outro lado, outro com pensamento diferente do outro lado. E todos esses pensamentos, na verdade, são coisas pessoais somente. Aí é o seguinte, um vem buscar a Deus porque precisa de um carro, outro vem buscar a Deus porque precisa de um green card, outro vem buscar a Deus porque precisa casar, outro vem buscar a Deus por causa disso tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, se todo mundo decidisse vir buscar a Deus para que o céu se manifestasse, quando o céu se manifestasse... Não, está comigo aqui? Porque, irmão, se a gente junto tem poder de atrair o céu, quando o céu manifestar, ele libera o que precisa individualmente para cada um. O problema é que a gente faz campanhas aí atraindo pessoas a se voltarem a Deus com base em si mesmas. Está comigo aqui, não? Voltarem com bases em si mesmas. Ou seja, não, eu vou lá porque é o elo da campanha. Eu vou lá porque o profeta vai revelar meu CPF. Aqui não precisa de CPF, irmão, você tem que voltar para o Brasil, amém? Eu vou lá porque o irmão vai orar. Meu irmão, olha aqui, nós estamos com um propósito. Sabe qual que é o propósito? Nós todos juntos, reunidos no mesmo lugar, atraindo a presença de Deus. E quando a presença de Deus chega, deixa eu dar uma prova para você. Você gosta de prova? Deixa eu até tomar água aqui, peraí. Vou te dar uma prova para você que quando a gente entender esse princípio de atrair o céu juntos, Deus libera o individual. Lembra no dia de Pentecostes, quantos crentes tinham lá no cenáculo? 120 crentes. Presta atenção comigo aqui. Quando Jesus subiu e foi assunto aos céus, tinha 500 pessoas vendo aquilo. 10 dias depois, ok? Jesus ficou 40 dias com esses homens, manifestando, falando do reino para eles. Subiu. Depois que Jesus subiu, depois que Jesus subiu, 10 dias se passaram. E depois de 10 dias, desses 500 que Jesus apareceu, só sobrou 120. Ok? E 120 homens no mesmo lugar, reunidos num propósito só. Quando o Espírito Santo veio sobre todos, mas olha só, a Bíblia diz que havia línguas repartidas sobre cada um. Então deixa eu dizer uma coisa, irmão. Se nós entendemos o princípio de estar juntos, buscando o mesmo propósito, o fogo que vir sobre mim não vai ser o mesmo que vai vir sobre você. E o propósito... Quem está comigo aqui em nome de Jesus? E do mesmo jeito que Deus supre o que eu preciso, Deus vai suprir o que você precisa, a sua casa precisa, os seus propósitos precisam. Está comigo aqui em nome de Jesus, igreja? Por que nós precisamos entender isso, querido? Porque esse princípio precisa ser resgatado em nós. Esse princípio da partilha, de entender o que é o nosso. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos muita facilidade de desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Mas nós temos muita dificuldade de dar o nosso todo para Ele. A gente quer o tudo de Deus, mas a gente não quer dar tudo para Ele. É ou não é? A pessoa fala assim, não, é fácil. Quando a pessoa está começando, não, Jesus, é o ministério que o Senhor me deu. Aí depois Deus começa a fazer coisa, não, quer dizer, Senhor, é o ministério, é a coisa de Jesus. Aí depois que cresce, o negócio fica para Ele. O carro fica para Ele, a casa fica para Ele, a empresa fica para Ele. Aí você fala, irmão, vem servir. Não, não posso, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas quem te deu? Então eu vou falar para aquele que te deu te tomar. Porque quando você não tinha, você era mais fiel. Quando você não tinha, você orava mais. Quando você não tinha, você tinha mais tempo. Quando você não tinha, você servia mais. Quem está comigo aqui em nome de Jesus, irmão?
Então nós precisamos resgatar isso, sabe por quê? Porque a partilha nos ensina duas coisas. Primeiro, que eu quero o que é de Deus, mas preciso abrir mão daquilo que é meu. Segundo, a partilha me ensina que partilhar é a união do melhor e não daquilo que sobra. Partilhar não é dar aquilo que não serve mais. A gente faz isso aqui na América, né? E às vezes a gente... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não cai no erro que eu cometi. No início da igreja, um monte de gente, não vou falar muito para não manifestar aqui, amém? Aleluia. Mas é muito normal. Não, pastor, tem umas coisas lá em casa, leva para a igreja. Aí eu comecei a ver uns negócios quebrados na sala das crianças, umas cadeiras empenadas, umas mesas tortas. Eu comecei a pensar assim, gente, o povo está trazendo o que não presta para a casa de Deus. Aí eu parei para pensar assim, imagina se Deus no céu, o dia que a sua voz ecoasse no céu assim, Senhor, aleluia, eu creio na minha vitória. Tem crente pentecostal aqui, não? Aí imagina você, a sua voz entrando igual voz de pregador, Senhor, inefável, aleluia, eis que eu te digo, teu servo clama, Senhor, os teus ouvidos nesta hora. E aí, meu irmão, a sua voz começa a ecoar no céu, os anjos falam, de onde está vindo essa voz? Está vindo lá de Boston, é minha serva, aleluia. E aí de repente, Deus fala assim, anjo, traz o anjo mais capenga do céu. Vai no quartinho das sobras das orações e libera para ele. Já pensou se Deus fizesse isso com você, irmão? Mas ele não faz. Por que ele não faz? Porque tem hora que ele não manda nem anjo, ele vem ele mesmo. Está comigo aqui, não? E a gente tem dificuldade de entender isso, porque, meu irmão, partilhar não é a união do que sobra, é a união do nosso melhor. Sabe por que eu creio que essa igreja vai crescer e nós vamos entrar no meio dessa comunidade como nunca antes, em nome de Jesus? Você crê comigo aqui, não? Tem crente maluco que crê comigo aqui, em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque você não vai dar o tempo que sobra de você. Você vai dar o seu melhor. Você vai dar o que você tem de melhor, irmão. E quando eu falo dar de melhor, olha, a última coisa que está na sua lista é dinheiro. Porque tem gente que dá dinheiro para não se comprometer de verdade. Está comigo aqui, não? E dinheiro não é tudo, meu irmão. A sua presença, às vezes, é mais valiosa do que o dinheiro que você carrega. Porque você pode dar a carteira, mas seu coração está longe. Está comigo aqui, em nome de Jesus, não? Então eu preciso entender que partilha é a união do melhor e não do que sobra. Partilhar é a aniquilação do individualismo e é a celebração do nosso, irmão. Então quando nós entendemos isso, eu creio que o céu se manifesta. Por quê? Porque assim, quando nós fazemos isso, nós fazemos o princípio da ceia, que é o quê? Discernir o corpo. Bate no peito e fala assim, eu faço parte desse corpo. Esse dia eu estava conversando com o irmão, até querido, ele falou assim, pastor, tive um monte de problema, e eu tive que fazer uma cirurgia, e ele acabou tendo que amputar as pernas, uma das pernas, e ele falou, pastor, estou tendo que usar prótese, mas olha só, já estou me adaptando, se você só me ver, você nem percebe que eu estou. E aí depois que eu conversei com ele, eu orei, eu fiquei meditando naquilo, e eu falei assim, gente, tem gente que é assim na igreja. Ele não é membro, ele é prótese. Por quê? Porque o membro, ele desenvolve uma função, mas ele se alimenta da vida do corpo. A prótese não. Ela faz a função, mas ela não tem vida no corpo. Tem muito crente que não está fluindo na sua vida pessoal, é porque ele está batendo o cartão na igreja, mas a vida dele não está no corpo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus quer te ver envolvido com aquilo que Ele morreu por ela. O que é a igreja? Deus não quer você só parado, sentado, observando. Deus quer você fazendo parte. Por isso que Ele te colocou no corpo. Bate no peito e fala assim, agora Ele falou comigo. Aleluia. Então olha só, para a gente concluir isso aqui, já partir para a segunda parte. Meu relógio acabou aqui, peraí. Tem mais 10 minutos, amém?
Para a gente concluir aqui, só para você entender, querido, nós somos membros do mesmo corpo e para uma definição de pão, eu não vou me reter muito aqui no pão, mas você sabe, olha, primeira mentalidade, primeiro a coisa que o texto está querendo nos chamar a atenção é sobre esse princípio de partilha, vale um amém aí em nome de Jesus? Segundo é aquilo que é pão. O que é pão para você? E quando a Bíblia fala de pão, não está falando só daquele alimento bom com manteiga e café, né? Amém, já? Está falando sobre o que é alimento para você, o que é substância para você, o que é aquilo que tem te dado vida, o que é aquilo que tem nutrido você, o que é aquilo que tem feito você caminhar do jeito que você está caminhando. Porque eu não sei você, irmão, aquilo que entra pela nossa boca tem o poder de influenciar o nosso corpício, amém? Tem. E aquilo também que entra pela nossa boca espiritual tem o poder de influenciar a nossa espiritualidade. Então, eu quero só mostrar para você uma coisa, querido. Quando nós entendemos o que é o pão de verdade, o pão também fala de recursos. O pão também fala daquilo que está nas suas mãos como recursos. Lembra do que Salomão ensinou? Lança o teu pão sobre as águas e depois de quê? De muitos dias isso aí, você vai achar. Então, eu quero te mostrar uma coisa aqui. Nem tudo que esse ano, olha só, quem crê que esse ano vai ser o ano da vitória? Nem tudo que vier na tua mão como recurso vai ser para você desfrutar. Mas tem muito recurso que Deus vai permitir, tem muita porta que Deus vai permitir abrir sobre você, para que outras pessoas possam ser alimentadas por aquilo que Deus vai te dar. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Então vamos concluir aqui. Segundo o texto fala sobre o quê? Fala no partir do pão e nas orações. Fala comigo, eu gosto de orar. Aleluia. Irmão, já percebeu uma coisa? Todo mundo ora. O judeu ora. Ora ou não ora? Ora 3 vezes ao dia, né? O muçulmano também ora. Ora. E quando é a época lá do jejum deles lá, como é que é o nome? Ramadã, meu irmão, eles são focados. Tem que estar na direção certa, do jeito certo. E tem disciplina. Quem dera que a gente também tivesse uma disciplina assim, né, irmão? Mas isso é outra mensagem, tá? Então, olha só, o judeu ora, o muçulmano ora, tantas outras religiões também fazem essa prática que é o quê? Da oração. Agora, uma pergunta clara quando isso vem em mente. Qual dessas orações realmente funciona? Qual dessas orações estão sendo ouvidas? Quais dessas orações vão ter resposta? O problema é que a resposta dessas 3 perguntas que eu fiz, nós temos essa resposta. E nós somos o povo que menos faz. Está comigo aqui, não? Está feliz? Oh, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu quero dizer para você que quando eu falo de oração, eu não falo só de uma verbalização sobre aquilo que a gente precisa. Quando eu falo de oração, eu não falo só sobre uma verbalização sobre aquilo que você quer que seja mudado, transformado ou resolvido. Quando eu falo de oração, eu falo de uma comunhão. Quando eu falo de oração, eu falo de uma linguagem que Deus criou para que eu e você pudéssemos nos relacionar com Ele. E no meio dessa linguagem toda de oração, Deus colocou uma linha direta com Ele. Lembra aqueles filmes que você já viu aqueles filmes quando algo está acontecendo de ruim no mundo, aí o presidente americano sempre tem que aparecer. Né? O presidente americano sempre é acionado e tem um telefone secreto. Tem ou não tem? E é uma linha, que fala direto com... E eu acredito que Deus também fez isso, numa linguagem, para mim e para você. Uma linguagem que na hora que o negócio ficar punk mesmo, o negócio ficar louco, você começa a falar numa linguagem que só Ele entende. Você crê nisso? Então, nos minutos que nos faltam, eu quero refletir com você sobre essa linguagem de oração, que é a nossa linguagem espiritual. Você crê nisso? Você crê que Deus nos deu um mecanismo de uma forma que a gente fala
Quando a gente fala, o nosso inimigo não sabe o que nós estamos falando. E guess what? Nem a gente sabe o que está falando, mas a Bíblia diz que o meu espírito, o seu espírito, em secreto, comunica ao Espírito de Deus. Eu estou falando o quê? Eu estou falando numa linguagem sobrenatural de oração, que é o falar em línguas. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Eu creio, irmão, e olha, por mais absurdo você possa achar, olha aqui, eu não vou tentar fazer você explicar, eu não vou tentar fazer você entender, nem muito menos explicar. Eu vou dizer para você, querido, que se pela fé você exercitar, você vai colher o fruto disso. E aí eu vou te dar alguns versículos bíblicos para você entender que o negócio é mais sério do que você imagina. Olha só, desde o início, desde o princípio de tudo, Deus tem se mostrado interessado em estabelecer uma comunhão com o homem. Desde o início de tudo. Olha só, na velha aliança, no Velho Testamento, Deus estabeleceu essa linguagem através de quem? Através dos profetas. Não era todo mundo que falava por Deus. Não era todo mundo que ouvia a voz de Deus. Algumas pessoas eram apontadas por Deus para receber uma visitação do seu Espírito, e eles se tornavam porta-voz de Deus para o povo. Então Deus estabelece essa linguagem, estou falando na velha aliança, Deus estabelece essa linguagem através dos profetas. Na nova aliança, o que acontece? Deus não usa mais os profetas. Deus usa o seu próprio Filho. A Bíblia diz que o verbo, que é a palavra, se fez carne e andou entre nós. Então a palavra falava andando. A palavra falava curando, transformando. Jesus, o verbo que se fez carne. Essa é a aliança que é a segunda aliança, a nova aliança. Aí agora nós estamos, Jesus morre, vai para o céu, ressuscita, vai para o céu. E aí acontece o quê? A terceira aliança, a terceira dispensação que dá início aonde? Lá no Pentecoste. Quando nós somos cheios do seu Espírito. E aí ele diz assim, olha, vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, vocês vão falar por mim. Então, olha só, Deus começou falando com o homem, Deus falou sendo o homem, e Deus falou agora e fala dentro do homem. Ah, você perdeu a oportunidade de dar um glória. Você perdeu a oportunidade de dar um glória, irmão. Para quê? Para nos ensinar o seguinte, querido, eu estou a fim de comunicar com você. Agora, a questão é, será que todo mundo pode? Será que essa linguagem é para todos? Será que todo mundo pode experimentar isso? Olha o que Marcos capítulo 16, verso 17 diz. Esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Ou seja, não é para todo mundo, irmão. É só para quem crê. Não é para quem quer entender, é para quem crê. That's it. Então, meu irmão, eu preciso fazer você entender isso, querido, porque se você realmente quer viver num nível espiritual saudável, um relacionamento com Deus, você precisa entender que quem escolheu isso foi o próprio Deus. Quem decidiu se relacionar com você e estabelecer uma comunicação com você foi o próprio Deus. E para que isso aconteça, e aconteça de uma forma poderosa, Ele nos deu um mecanismo que é o quê? Uma linguagem sobrenatural de oração. Está comigo aqui em nome de Jesus? E a primeira coisa que vem na nossa mente é o seguinte, pastor, se eu vou orar o que eu não entendo, se eu vou orar o que eu nem sei o que todo mundo fala, essas línguas doidas aí, duas coisas vêm na nossa mente. Primeiro é o seguinte, para quê? Não é? Para quê? Precisa de... É o quê? O propósito. Qual é o propósito disso? Quem quer saber? Dá um glória a Jesus aí. Quer dizer, primeiro, na verdade, é saber para quem quem pode fazer isso. Bate no peito e fala assim, eu posso, eu sou crente. Tem crente aqui? Dá um glória a Jesus aí, tem crente? Então pronto, você pode. Segundo é o quê? Por quê? Qual é o motivo? Qual é o propósito dessa linguagem? Primeiro propósito dessa linguagem é mostrar para mim e para você que essa linguagem traz uma edificação na comunhão com Ele.
Meu irmão, você pode experimentar. Olha aqui, você pode não saber como orar em português, você pode não saber como orar bonito, mas se você tiver um entendimento e pela fé você pedir a Deus que te batize com o Espírito Santo e te dê essas línguas, você sobrenaturalmente vai começar a orar e você vai perceber que algo vai acontecer, que você não tem explicação, mas uma comunhão vai... Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Isso é para quê? Para edificação da comunhão. Olha só, 1 Coríntios 14, verso 2, diz assim, olha, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito, fala em mistérios com Deus. Está comigo aqui em nome de Jesus? O nosso espírito fala em mistério com o Espírito de Deus. E sabe por que Deus faz isso? Deus faz isso porque é o único momento que a gente fica de boa. A gente fica sem questionar, a gente fica sem entender, mas quando pela fé a gente começa a falar, Deus se manifesta. Está comigo aqui? Segundo propósito, meu tempo está indo embora, é trazer edificação pessoal. Nós somos edificados no Espírito. E muitas pessoas não entendem, olha aqui para mim. Muitas pessoas não entendem essa edificação espiritual porque elas acham que primeiro ela acontece no natural. Primeiro ela tem que ver tudo acontecendo de boa do lado dela, para que ela se sinta capaz espiritualmente de desenvolver alguma coisa. Mas é o contrário, irmão. Por que é o contrário? Primeiro acontece no âmbito do Espírito, depois se manifesta em nós. Então vem comigo aqui, você crê nisso? Então aonde que está o ponto que a gente errou, e às vezes a gente esquece que quando Jesus estava lá na cruz, ele falou assim, olha, está consumado. Tudo que Deus precisou fazer para que o acesso a Ele fosse feito, já fez, já foi dado. E por que eu ainda não estou assim, pastor? É porque a gente ainda não entendeu ao ponto de se posicionar a essa condição. A gente ainda não entendeu que o seguinte, meu irmão, Deus já rasgou o véu, você crê nisso, em nome de Jesus? O véu foi rasgado de alto a baixo, vale um amém aí, em nome de Jesus? E agora, pastor, por que eu não estou vendo? É porque você ainda não dobrou o seu joelho, é porque você ainda não bateu, é porque você ainda não buscou, porque, irmão, é impossível você buscar a Deus e Ele não se manifestar. Ele pode não aparecer do jeito que você quer, mas Ele vai aparecer. É mais ou menos o seguinte, o negócio acontece na sua casa, o leite derrama, o trem fica ruim, e aí você vai orar, Deus resolve isso, Deus está tirando a minha paz, aí não sei o quê, e aí você começa a buscar, você começa a orar, você levanta de madrugada, ora depois do almoço, ora de noite, e vai buscando em relação ao quê? Ao que está acontecendo. Aí chega um dado momento, Deus mostra para você, resolve, amém. Aí chega um dado momento que Deus fala com você assim, sabe aquela falta de perdão? Vamos resolver ela primeiro. Aí você fala assim, sabe aquele pecado que você está escondendo? Vamos parar com isso? Está comigo aqui, não? A oração não muda Deus, a oração muda a gente. Você vai lá, Jesus, ai Senhor. Aí Deus fala, sabe aquele comportamento? Vamos parar? Sabe aqueles amigos, sabe aqueles lugares, sabe aquelas coisas? Vamos fazer assim, ó, quer mesmo ver eu romper na sua vida? Então me entrega isso. Quem está comigo aqui, gente? E aí a gente está querendo abraçar o mundo, quando que Deus está falando, não abraça o mundo, não, abraça a mim. Busca a presença dEle, porque aí as coisas começam a acontecer. Está comigo aqui em nome de Jesus, irmão? Dá vontade nem de parar, mas eu vou parar, tá? Olha só. Olha aí, eu vou parar. Meu irmão, a edificação, presta atenção comigo aqui, a edificação pessoal, ela já deu início no espiritual. Ela está esperando o quê? Uma decisão nossa, uma vontade, uma disposição nossa. Está comigo aqui em nome de Jesus? O problema é que a nossa disposição em relação a isso, às vezes é equivocada. Quer ver uma coisa? O dia que a humanidade percebeu uma coisa, eles perceberam o quê? Eles perceberam que unidos eles seriam mais fortes. Aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, quer saber de uma coisa? Vamos tocar o céu de uma forma diferente. Aí uniram todo mundo, vamos lá, como é que nós vamos fazer? É nós e tal. Vamos fazer uma torre. Até a gente tiver força, vamos chegar lá no céu.
E aí a humanidade se reuniu, começou a construir, e a torre foi crescendo, e a torre foi crescendo. Lê lá para você, quem lembra desse texto? Torre de... Aí Deus olha e fala assim, chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se reúne e fala assim, o homem entendeu a parada. Agora, tudo que eles quiserem fazer, intentarem fazer no seu coração, vai acontecer. Por quê? Porque eles têm uma só língua, um só coração, um só propósito. Então vamos fazer o seguinte, vamos descer lá e vamos fazer o quê? Vamos confundir as línguas. Porque se a gente confunde as línguas, a gente confunde o propósito. Se a gente confunde as línguas, a gente confunde a obra. A gente compromete a obra. E aí, meu irmão, as línguas, né? Um fala, me dá um terrolo, por favor. E o outro fala, yes, how can I help you? Tentei falar um tijolo em espanhol, mas não rolou, não. Eu falo, que passa? Te quer água? No, I want some water. Aí bagunçou o negócio. Está comigo aqui, não? Olha só, o dia que a humanidade decidiu tocar o céu na força do seu próprio braço, Deus foi lá e impediu o negócio. Agora, o dia que os crentes, com medo, fugindo de perseguição, se reuniram num lugar, 120 crentes, clamando para que o céu descesse. Deus encheu aquele lugar, repartiu línguas como de fogo. E eles saíram daquele ambiente. E todas as nações que estavam reunidas naquele lugar ouviram na sua própria língua nativa coisas a respeito das maravilhas de Deus. E houve mais de 3.000 conversões num sermão. Isso é para mostrar para mim e para você, querido, que o dia que a gente decidir tocar o céu, Deus nos toca para tocar as nações. O dia que a humanidade entendeu o negócio de verdade, Deus deu uma língua, uma linguagem para que a gente tocasse quem está lá fora. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Então eu preciso terminar, vamos lá. A intenção aqui é clara, querido. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu vou edificar primeiro o seu espiritual. Eu vou edificar primeiro o seu ser espiritual, para que tudo ao seu redor comece a transformar. E as pessoas, às vezes, têm ido no oposto. Tem falado assim, não, o dia que Deus fizer isso, eu vou ser mais crente. O dia que Deus... Meu irmão, Deus está querendo você por dentro primeiro. Está comigo aqui em nome de Jesus? Em último lugar, eu preciso terminar. O propósito dessa língua é trazer edificação na nossa fé. Quem tem fé aqui em nome de Jesus? Romanos 10, 17 diz assim, olha, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vale um amém aí? Olha o que diz Judas 1, verso 20. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Quando nós oramos no Espírito, nós estamos o quê? Edificando a nossa fé, nós estamos automaticamente aumentando a nossa fé em relação àquela coisa. Pastor, mas não faz sentido, mas não é para fazer sentido, irmão. Experimenta você chegar num lugar e começar, cara, declarar em espírito, cantar em espírito. Meu irmão, o ambiente muda em nome de Jesus. Eles podem te chamar de louco, eles podem chamar a polícia para você, eles vão fazer o que for. Mas uma coisa é certa, a situação não fica do mesmo jeito. Está comigo aqui em nome de Jesus? Eu preciso terminar. Meu irmão, os nossos sentidos espirituais são ativados nessa linguagem. Sabia disso? Quando você começa a se comprometer com o espiritual, Deus começa a aguçar os seus sentidos espirituais. E nós precisamos resgatar isso, irmão. Nós precisamos entender que nem tudo dentro da igreja se resolve com curso. Nem tudo dentro da igreja se resolve com um final de semana de imersão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem muita coisa que se resolve com 2 joelhos no chão, com uma boca no pó e botando um bocado de demônio para correr. Está comigo aqui em nome de Jesus? Então, ou a gente vai entrar nesse nível agora, porque é o ano da nossa vitória, você crê nisso? Ou a gente vai entrar nesse nível agora e começar a trazer essa realidade espiritual dentro da nossa casa, na vida dos nossos filhos, ou a gente vai começar a ser influenciado por essa cultura lá fora, irmão.
Porque ou a gente tem noção e realmente vive como crente de verdade, fundamentado na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou a gente vai ser preso à face de quem está lá fora. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão, tem graça para quem se levanta em Deus, tem ação. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui em nome de Jesus. Fica de pé para a gente terminar em nome de Jesus. Quando nós usamos essa linguagem, a nossa fé é fortalecida, empoderada, ativada. E aí você me pergunta, mas beleza, pastor, mas como é que eu faço isso na prática então? Amanhã, a partir de quando eu sair daqui, como é que eu faço? Depois que você almoçar, você começa a praticar isso, amém? Não? Pode fazer até agora, irmão, em nome de Jesus. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu sentia assim, um chamado, sabe, para uma determinada função no corpo. E aí eu vi um irmão, um missionário fluindo assim, sabe? Pensa num cara assim, cheio do poder. Não, meu irmão, o cara pregava, os demônios já caíam do outro lado, já virava Walking Dead. Eu falei assim, caramba, como é que esse cara faz isso? Então eu falei assim, não, esse cara deve orar 30 dias no monte, deve andar de joelho, só pode, deve nem tomar água, só santa ceia. Não. E aí depois do culto, eu chamei ele e tal, e eu falei assim, cara, eu sinto que eu tenho um chamado, o que eu preciso fazer? Eu sinto que Deus está me chamando nessa área. Me dá o caminho das pedras e tal. Aí, meu irmão, eu estava assim, sabe quando você está esperando assim, a receita do bolo? Você vai fazer isso, fazer aquilo. Eu estava assim, já pronto. Eu falei assim, caramba, a lista vai ser grande, mas Deus, eu estou disposto a fazer. Ele olhou para mim e falou assim, cara, você precisa de 2 coisas. Eu, sério? 2. E o que é? Fala agora. Cale-se para sempre. Fala agora, fala. E ele falou assim, olha, você precisa crer e botar em prática. Mas peraí, irmão, como assim? E aquilo, não, você precisa crer e colocar em prática. Aí eu comecei a levar aquilo para casa e falei assim, Deus, mas eu creio. E eu comecei a achar que botar em prática era simplesmente mandar embora, simplesmente orar. Não, irmão, botar em prática é viver o que você já conhece. Botar em prática é entender que não importa se o quanto você foi chamado, tem um processo esse negócio. Não vai acontecer da noite para o dia. Porque Deus não quer você só pregando, não quer só você, Deus quer você vivendo. Deus quer ver os frutos disso na sua vida. E quando a gente entende essas paradas, quando a gente entende isso, meu irmão, aí tudo começa a fazer sentido. Porque as nossas amizades mudam, as nossas atitudes mudam. Muda com quem a gente se relaciona, muda com quem a gente negocia os nossos princípios. Está comigo aqui, não? Por quê? Porque você creu e agora você está decidido ao quê? Colocar em prática. Eu creio que Deus pode encher você aqui nessa manhã fria de domingo. Eu creio que Deus pode fazer algo com você aqui, meu irmão, que você nunca viveu. Eu creio que Deus escolheu essa manhã para marcar você aqui de uma forma poderosa, para batizar você com o Espírito Santo, para encher você, para te dar novas línguas, para te dar o dom. Eu creio que Deus marcou essa manhã para trazer você de volta às bases, para dizer assim, ei, eu não quero uma igreja bonitinha, eu não quero uma igreja formatadazinha, eu quero uma igreja cheia do meu Espírito, cheia do fogo, cheia da glória. Eu quero uma igreja que, eu estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo a presença dele aqui. Será que você pode me ajudar em oração? Levanta a sua mão, fala, Deus, eu não quero só brincar de ser igreja. Eu quero, olha, se esse negócio é de verdade, se o que o pastor está falando é de verdade, eu caio de cabeça nessa mão. Eu abro meu coração sem reserva. Eu não vou ficar pensando, perguntando. Experimenta fazer isso, irmão. Experimenta dizer para Jesus, Jesus, eu não quero compreender, eu quero crer. Eu quero crer. Eu vou crer para ver, irmão, eu não vou ver para crer. Levanta a sua voz em oração, fala, Senhor,
Eu quero mais, eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Ah, Pai, em nome de Jesus. Muralhas cairão, tenho autoridade. E Cristo me entregou ao levantar minha adoração. Milagres acontecerão, tenho autoridade. E Cristo me entregou ao levantar a minha voz, as muralhas cairão, tenho autoridade. Cristo me entregou ao levantar minha adoração. Milagres acontecerão, tenho autoridade. Cristo me entregou. Eu quero orar com você nessa manhã, irmão. Eu creio que vai ter uma liberação de Deus sobre a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Eu creio nisso, eu creio numa liberação de Deus para você. Eu creio numa capacitação do alto, sobrenatural na tua vida nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer algo aqui agora, bem intencional. Você que não é batizado no Espírito Santo, eu quero que você levante a sua mão aí, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, mas não é, levanta a sua mão, fica com ela levantada aí. Tem mais gente? Pode ficar. Isso. Agora eu quero um crente que é batizado com o Espírito Santo para ficar perto dessa pessoa aí e orar com ela. Thaís, ora aqui pela Vitória aqui, ó. Isso. Olha um crente cheio de Deus. Ali, ó, Cris. Ora lá para aquela irmã que está com a mão levantada ali, ó. Isso. Da Tatiana ali. Isso, ali, ó. Tem um ali perto dela. Vai lá você lá, canta lá perto dela lá, ó. Isso. Isso. Fica aí, perto dela aí. Se você ainda não é e quer, levanta a sua mão, vai chegar alguém aí perto de você e vai orar por você. Você crê nesse negócio? Pastor, que negócio é esse? A Bíblia diz assim, ó, imporão as mãos sobre eles. É no impor das mãos, irmão. Ai, pastor, mas tem pandemia, meu irmão. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Olha aqui, se você tiver medo, meu irmão, beleza. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que se a Bíblia diz para impor as mãos, Deus vai manifestar em você, em nome de Jesus. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Nós vamos orar agora. E você que está aqui como igreja, meu irmão, eu não quero que você faça uma oração tímida, não. Eu quero que você pendure essa pessoa no trono agora e fale assim, Deus, ela vai sair daqui agora queimando por Jesus. Ela vai sair daqui agora queimando. Chega aí, mano. Chega aqui. Cadê? Me dá mais uma irmã aqui. Ora ali com o Silas ali, irmão. Ah, não, ora ali com aquele irmão ali. Cadê uma irmã aqui? Chega aqui, Pamela. Ora ali pela Marcela ali. Pelo Jean aqui também, ó. Vamos orar. Vem cá, Rony. Ora ali, ó. Ora ali pelo Jean ali, ó. Isso, meu irmão. Nós vamos orar em nome de Jesus. Você crê nisso aqui, irmão? Você crê nesse negócio? Ora por ele aí, ó. Esse aí. Isso aí. Em nome de Jesus, fecha os seus olhos agora aí. Eu quero que você clame a Deus e fale assim, olha, Senhor, a tua palavra diz que eu posso. A tua palavra diz que já foi liberado sobre a minha vida. A sua palavra diz, eu quero que a tua palavra me diz. Em nome de Jesus, pode orar, Pai, em nome de Jesus. Libera agora, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre a tua casa. Nós não precisamos de recursos humanos só, Deus. Nós precisamos do recurso do alto, do teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para renovo espiritual. Eu oro, Deus, para uma renovação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba fogo de Deus, receba fogo de Deus, receba mais. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo.
Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Ah, Deus, nos traz de volta, Senhor. Nos traz de volta a esse primeiro amor, Jesus. Nos traz de volta, Senhor, ao lugar secreto de oração. Nos traz de volta, Senhor. Nos traz de volta a simplicidade das coisas. Nos traz de volta, Senhor. Feche os seus olhos, queridos. Eu quero que o Espírito Santo comece a lembrar você dos livramentos que Ele te deu. Eu quero que o Espírito Santo comece a lembrar você do dia que Ele libertou você dos vícios. Eu quero que o Espírito Santo comece a lembrar você do dia que Ele livrou a sua casa da destruição, que Ele livrou você da morte. Eu quero que o Espírito Santo comece a trazer a tua memória agora. Ah, Deus, a gente se distancia tão fácil, Senhor. A gente fica dependente tão rápido, Deus. Nos ajuda, nos ajuda. Nos ajuda a não perder o nosso coração nas coisas. Não, nos ajuda, Senhor, a não perder a essência, Senhor. Ah, Pai, nos ajuda. Ah, Deus, toma a nossa vida, todo o nosso ser a Ti. Aleluia.
Coloca a tua mão no teu coração aí. Eu quero orar com você que está aqui e você ainda não se entregou de verdade para Jesus. Quem sabe você está aqui desviado, afastado dos caminhos do Senhor. E você está dizendo assim: não, eu quero voltar hoje. Quero voltar. Não aguento mais ficar longe. Quero botar a cabeça no travesseiro e ter a certeza que eu vou morar com Jesus. De que eu sou seu filho, sou salvo, lavado e remido nesse sangue. Nós vamos orar juntos. Eu quero que você ore comigo aí no seu lugar. Por mais que seja uma repetição, eu creio que quando ela é feita com sinceridade, Deus vai ouvir a tua oração e vai tocar você. Então coloca a tua mão no teu coração e com toda a sinceridade do teu coração. Ora comigo, fala: Senhor Jesus, nessa manhã eu peço perdão pelos meus pecados. Peço perdão pela forma que eu tenho vivido longe, distante daquilo que o Senhor tem para mim. E eu volto hoje, Senhor. Eu volto para o centro da tua vontade. Volto para o lugar que eu não deveria ter saído. Hoje eu me entrego como eu nunca me entreguei, sem reservas. Eu peço que o teu Espírito me dê a alegria e a certeza da minha salvação. E a partir desta manhã, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Por todos os dias da minha vida, eu te entrego. Assim como você orou, não tem ninguém olhando para você. Você orou pela primeira vez, ou você orou voltando para Jesus. Eu vou contar até 3, e quando eu contar até 3, você que fez essa oração, eu quero que você levante a sua mão aí no seu lugar, o mais alto que você puder. 1, 2, 3, levanta a sua mão o mais alto que você puder, se você orou assim. Isso, fica com ela levantada. Vai chegar alguém aí perto de você e vai tocar nos seus ombros. Tem uma mão ali atrás, tem uma mão ali no meio. Só toca no ombro deles aí, você que está vendo com a mão levantada, os irmãos aí. Salomão, só toca no ombro dele aí. Nós vamos orar por vocês. Vamos orar agora como família espiritual. Amém? Como família espiritual, nós cremos que, meu irmão, todas as verdades do céu vão ser liberadas sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor possa selar essa decisão agora. Eu oro para que o Senhor possa selar esse compromisso. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos num novo tempo. Nós cremos numa nova caminhada. Nós como família abraçamos os teus filhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Olha só, eu não vou chamar vocês aqui na frente, porque questão de tempo e logística. Mas eu quero muito poder conhecer você, essa pessoa que está do seu lado. Ela vai te levar naquela porta ali. Nós preparamos um presente para você. Tem um presente te esperando ali. Vai lá, nós queremos conhecer você, tá bom? Deus abençoe. Amém, gente? Você está feliz aí, não? Aleluia! Essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, irmão. Em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer o Senhor. Irmão, esteja orando. Essa semana agora, na terça-feira mesmo, nós tivemos um delay aí semana passada, mas terça-feira agora está marcada a nossa reunião lá com o Build Commission. E eu creio que Deus vai nos dar vitória, amém? Amém? Mas esteja orando, se você puder, jejue com a gente amanhã, intensifique a oração. E olha só, essa semana toda agora, eu vou estar orando lá na igreja, ok? A partir das 8 da noite, eu vou estar, das 9 da noite, eu vou estar lá na igreja. Até que hora você vai ficar lá, pastor? Até a hora que o anjo liberar. Mas eu vou ficar lá orando. Se você quiser passar lá um pouquinho e orar. Pastor, mas pode ir? Irmão, eu vou orar. Amém? E vem comigo se você quiser, tá bom? Pode ir. Ora comigo, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que estabelece. Pai, nós oramos para que o Senhor possa sempre nos dar essa graça de voltar às bases, voltar à essência, voltar ao início. Pai, que o nosso coração possa sair daqui em direção a essa semana, queimando de amor pelo Senhor, pela Tua palavra, conhecer mais do Senhor. Pai, em nome de Jesus, chama, Pai, o Teu filho, a Tua filha, para o lugar secreto de oração. Pai, mostra para ele, Deus,
que não é só a força do braço que vai fazer ele ter as oportunidades que precisa nesse país. Mostra para ele, mostra para ela. Deus Pai, é o compromisso, é o coração em Ti. O Senhor é o Senhor da oportunidade. Por isso nós Te louvamos nessa manhã. Nos leva em segurança, nos dê uma semana produtiva, abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Love you.